Continuação da ideia de radianos. Então vamos lá. Veja, se você já está cracona no que é o radiano, massa, sinal verde, prossiga, você vai aprender bastante comigo nessa aula. Caso você diga, professor, eu estou marromeno em radiano, ou professor, eu sei nada de radiano. Volte, acesse a nossa aula sobre o que é radiano e depois você vem me acompanhar nessa aula de hoje, tá joia? Hoje a gente vai aplicar a ideia de radiano, ampliá-la por meio de duas questões massas do Enem. Primeira questão de hoje, questão de número 170 da prova de 2019, prova amarela do PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. A questão diz assim, minha gente: uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas. Eita, professor, me ajuda. Concêntrica. As duas têm o mesmo centro. Ah, beleza. Daí a gente dá o nome de concêntrica. Então, essa pista circular, ela está delimitada por essas duas circunferências que possuem o mesmo centro, ou seja, são concêntricas. Na circunferência interna, essa menorzinha, o raio é de 0,3 km. Serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura que você está vendo aí no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Olha, menino. O segmento RP, esse cara daqui, é um diâmetro dessa circunferência interna. Então, pera lá. Vamos já desenhar o garotão, porque esse cara é o diâmetro. Se esse cara é o diâmetro, a gente já localiza aqui o centro da circunferência, porque a gente viu aqui, ó, que o raio desta circunferência menor mede 0,3 km. Então, eu vou botar aqui, ó, esse pedacinho daqui, galera, mede 0,3 km. Por quê, professor? Que a questão disse, e RP é o diâmetro. Então, a metade dele é o que a gente chama de raio. O raio da sua bicicleta, por exemplo, não é? Ele vai lá do cubo até a jante, tá certo? E aqui nessa pista circular, ele mede 300 metros, meu filho. O segmento RP é um diâmetro dessa circunferência interna e o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Olha ele aí, ó, o bonitão. Interessante. Vamos desenhar esse ângulo. Ângulo PRQ, me ajude. PRQ. O R tem o sinalzinho circunflexo, indicando que nele estará o vértice do ângulo. Então, deixa eu destacá-lo e desenhar o ângulo aqui, ó, PRQ. O nosso bonitinho é esse cara daqui. Tá joia? Que eu estou pintando. Esse é o ângulo PRQ. Esse cara tem medida π sobre 5 radianos, π sobre 5 raios. Tá certo? Muito bem. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ó, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, não é? Esse é o anti-horário, e esse sentido, ó, é o sentido horário, tá joia? Mais tarde a gente vai aprender que esse sentido é o sentido positivo, anti-horário, e por incrível que pareça, o sentido horário, o sentido do relógio, ele é negativo. Mas isso fica para uma próxima aula. Muito bem. Ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a quanto? Se essa pessoinha for do ponto P ao ponto Q. Bom, a questão está dizendo para a gente que esse ângulo daqui mede π sobre 5 radianos, mas eu quero saber desse arco. Esse arco que eu vou dar uma destacada nele aqui, ó. Galera, é correto dizer que esse arco, esse pedaço de circunferência, ele também
valerá π sobre 5 radianos? Pense aí. Lá na aula passada, a gente viu que isso acontece quando você tem o ângulo central. Acabei de desenhar o garotão aqui para você. Ó. Esse ângulo central, ele corresponde à medida do arco, né? Caso o raio valha 1. Eu vou me detalhar mais na frente. Tá certo? A definição estrita de ângulo central é essa. Se o raio do ângulo, se o raio da circunferência do ângulo central, ele é igual a 1, então eu posso dizer que a medida desse ângulo corresponde a esse arco daqui. Tá joia? Muito legal, mas aqui nós temos um ângulo que visivelmente tem uma abertura menor do que o ângulo central. Aliás, como que a gente chama esse cara, galera? Esse é um ângulo inscrito, né? Ó, ângulo, eu vou destacá-lo em maiúsculas, inscrito. E esse cara daqui é o ângulo que? Isso, central. Muito legal, conceitos diferentes, mas que estão relacionados. A gente já aprendeu que a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. Dito de outra forma, o ângulo central ele é o dobro da medida do ângulo inscrito. Então pensa comigo, se aqui o cara mede, não é π sobre 5 radianos, é porque esse carinha daqui é o dobro disso. Então esse carinha daqui seria 2 vezes isso, 2 π sobre 5. E aí eu já sei que esse pedacinho daqui de arco, ângulo central, não é? Ele tem a abertura, o ângulo é sempre a abertura, não é, minha gente? A abertura dele corresponde ao seu arco. Então eu posso dizer que esse arco daqui, ele vai medir 2π sobre 5 radianos. Aí a gente agora vai terminar a questão, porque se a pessoa, não é, que percorreu o arco PQ, não é o que a questão diz, ó, ela percorreu do ponto P ao ponto Q. Ela percorre 2, não é? π sobre 5 radianos. Então pensa comigo. O que é 2 vezes π sobre 5 radiano? O que é o dobro de π sobre 5 radiano? É 2π sobre 5 raios. Mas espera, o raio, ele vale 0,3 km. Isso daqui podemos até já dar uma pensada, galera. 2 sobre 5, fração. Eu poderia escrever logo como 0,4. Tá certo? R$2 para 5 pessoas, 40 centavos. Então, 0,4 π vezes o raio, que é 0,3 quilômetro. Ou seja, isso daqui vai nos dar 0,4 vezes 0,3, 0,12 quilômetro. A alternativa D. Tá certo? Muito bacana. Agora deixa eu te mostrar a questão de número 139 da prova do Enem de 2018, prova azul, tá joia? Prova regular. Muito bacana. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semi-retas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6 radianos, conforme a figura. Tá, vamos dar uma olhada para cá. Você tem aqui um plano cartesiano, tá? Já um sistema de coordenadas cartesianas. Massa. O que mais? Observe que os pontos A e B, cada um está sobre uma circunferência diferente. A circunferência sobre a qual o ponto B está, essa garotona daqui, ó. Qual é o raio dela?
o raio medindo 4 unidades. A circunferência do ponto A ela é mais comprida, ela é maior, porque o raio dela e, consequentemente, o diâmetro são maiores, o raio dela é 6. Tá certo? Ah, interessante. A questão, ela quer que a gente, deixa eu dar uma ampliada nela aqui, para não ficar pequenininho, para você não reclamar comigo. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Eita. Então, os carinhas aqui, eles se movimentam ou sobre as semirretas, esses pedaços de retas, ou sobre os arcos, né, as circunferências, mas sem passar pelo 0, 0. Entendi. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal, então 3,1 seria o caso, né? Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Então a questão quer, trocando em miudinhos, que você vá do ponto B para o ponto A, minha gente, gastando menos pneu, sem gastar muito combustível. Qual é a menor distância? Tá bom. Pense comigo, se o camarada andasse apenas em linha reta, ele gastaria aqui, quantas unidades? Ele percorreria o raio da circunferência na qual está o ponto B, não é? 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Depois, ele percorreria o raio da circunferência na qual está o ponto A, 6 unidades. Tá certo? Então, 4 mais 6, 10. Mas a questão disse, nada de passar por aqui. Então, acredito que se o camarada fizer um caminho semelhante, sendo que em vez de ele vir daqui para cá, se ele parar antes, se ele vier daqui do ponto B, aí para aqui nessa circunferência, aí percorre aqui, um arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos, e depois ele prossegue até o ponto A. Então, certamente, essa será a menor das distâncias que ele percorreria. E quanto que dá isso? 3 mais 5. Professor, por quê? Olha lá, 1 unidade, 2 unidades, 3, 4, 5. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Tá joia? 5 mais 3 unidades é o que ele vai percorrer de distância, mais as distâncias retilíneas, sem curvas, mais a curvinha que a gente viu ali, 4 vezes o arco, o pedacinho ali da circunferência. Π sobre 6. Radiano. Então o raio, ele entra na jogada. Isso daqui, a gente já pode até apagar o radiano e colocar a medida dele, que é 1. Tudo bem? Então, vezes 1. Tá certo. Isso daqui vai dar o quê? 4 vezes π sobre 6, a gente dá uma simplificada. É ou não é? Aí, eu posso dividir por 2, isso vai dar 2. Eu posso dividir por 2, isso vai dar 3. E aí nós teremos 8 mais 2π sobre 3 vezes o raio, que é 1. Eu estou deixando dessa maneira só para que você compare aqui com a letra A. É exatamente o que nós temos, não é? 2π vezes 1 sobre 3 e o 8 está do outro lado somando. Essa é a resposta correta.